Lucas 9, 23, diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Quando nós olhamos para um corredor, como para um maratonista, melhor dizendo, e nós começamos a acompanhar a rotina diária de um maratonista, nós vemos que este homem ou esta mulher fez e faz a cada momento do seu dia diversas renúncias. Ele muda completamente a sua alimentação, ele entra em um nível de disciplina muito mais ferrenho, muito mais forte, porque ele vai dormir mais cedo para acordar mais cedo, ele vai dedicar um tempo, uma parte do seu dia para treinar, ele vai mudar a sua alimentação. Se ele for em algum lugar e ver alguma coisa que está fora da sua dieta, ele vai se esforçar para não comer, ele vai diminuir drasticamente os açúcares, massas, ele vai de fato se entregar. Por quê? Porque o desejo do maratonista é correr uma maratona, é vencer uma maratona. Então ele vai entrar em um estado de treinamento, um estado de disciplina muito forte. Por quê? Porque ele está de olho no seu prêmio. Qual é o prêmio? Chegar até o final, correr uma maratona, vencer uma maratona. Quando nós olhamos para os jogadores de futebol que estão jogando a Copa, nós vemos que são jogadores altamente disciplinados. Eles possuem uma dieta rigorosa para que eles possam dar o melhor, performar melhor. Eles têm uma rotina de sono também diferenciada. Eles prezam pelo descanso. Eles vão suplementar, tomar coisas que vão de fato melhorar a sua saúde. Por quê? Porque eles estão de olho na sua performance. Eles precisam dar o seu melhor, porque eles estão de olho no prêmio, na taça da Copa. Então eles vão se esforçar, eles vão se empenhar, eles vão deixar de lado as diferenças das equipes, do time, as brigas, as intrigas. Por quê? Porque eles precisam trabalhar juntos, para que juntos eles possam chegar em um alvo, para que eles possam vencer, para que eles possam segurar aquele troféu, levantar diante dos olhos de todo mundo e dizer: nós vencemos. Mas nós que estamos aqui assistindo, nós vemos que eles aparecem apenas no jogo. Eles, durante alguns minutos, durante algum momento, eles aparecem ali, eles jogam, eles mostram a sua performance, mas nós não estamos de olho no treinamento diário, nas suas renúncias diárias, nas coisas que eles fazem diariamente para que eles possam atingir aquela performance, para que eles possam chegar naquele lugar. Quando nós olhamos para a vida dos homens e das mulheres de sucesso, nós vemos que essas pessoas são altamente disciplinadas. Elas têm o horário certo para deitar, para levantar. Elas têm o seu tempo cronometrado para que elas possam empenhar em novas habilidades. Elas vão ver, ouvir, vão estudar coisas que fazem parte do seu business, do seu negócio. Elas vão de fato sentar com pessoas que vão contribuir com o seu propósito. Isso é disciplina. E muitas vezes eles vão deixar de fazer coisas que eles gostariam de fazer, para que eles possam focar naquilo que realmente importa. Por quê? Porque eles estão de olho no prêmio. Qual é o prêmio? Um negócio bem sucedido, um negócio bem escalado, o recurso, o retorno, a satisfação em ver algo que eles projetaram dar certo. Isso é renúncia. Tanto o maratonista, ele precisa renunciar para que ele possa chegar no objetivo, tanto o jogador de futebol, ele precisa renunciar para que ele também possa chegar no objetivo, quanto o empresário bem sucedido, ele precisa renunciar para chegar no seu objetivo. Entenda, existe uma palavra que torna eles pessoas, torna eles em comum, que deixa eles ser pessoas em comum. Qual é a palavra? É a renúncia.
Para a gente ser disciplinado, a gente precisa renunciar a muitas coisas, a gente precisa passar por cima de muitas coisas, a gente precisa às vezes engolir alguns sapos, para que a gente possa chegar no objetivo desejado. E o texto que eu li é exatamente isso. Muitos de nós nos encanta com o troféu da Copa, com a vitória na maratona, com um negócio bem sucedido, com uma empresa que fatura milhões. Muitos de nós nos encanta com os bens materiais, mas muitos de nós estamos desconexos daquilo que é mais importante. Ser bem sucedido é importante, sim. Ter bons negócios é importante, sim. Ter um conforto, uma casa confortável, um carro confortável é importante? É sim, mas não é o mais importante. O mais importante está em Cristo, porque o melhor de nós é Jesus Cristo. Se tirar Jesus da minha vida, querido, não sobra nada. Se tirar o Espírito Santo da minha vida, não sobra absolutamente nada. Porque sem o Espírito Santo eu sou uma pessoa completamente entregue a vícios, a procrastinações, a mazelas desse mundo, preso a coisas desse mundo e completamente escravo de Satanás. Mas a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, que o Espírito Santo entrou na minha vida, começou a transformar a minha mente, eu comecei a perceber que existem coisas muito mais importantes do que viver aprisionado por essas coisas supérfluas. Existem coisas muito mais importantes do que muitas coisas que nós estamos às vezes dando a nossa vida por elas. Existe algo importante que muitos de nós fechamos os olhos para isso. Mas para que nós possamos de fato aceitar esse algo importante, a gente precisa dessa palavrinha mágica, chamada renúncia. Me ajuda nessa manhã, olha para a pessoa mais bonita que estiver do seu lado e diga para ela: você deve renunciar. Renúncia. E é exatamente o que esse texto vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Pastor, eu estou com vontade de pecar. Mesmo com essa vontade, você precisa vencer essa vontade e dizer: eu estou negando a mim mesmo, porque eu quero agradar a Cristo. Pastor, eu estou com vontade de meter a bolacha na cara daquela pessoa que me afrontou. Mesmo com essa vontade, você precisa negar a si mesmo e servir a Cristo. Pastor, eu estou com vontade de fazer coisas que desagradam a Deus. Negue-se a si mesmo. Deixa eu desiludir você aqui nessa manhã. Você não vai vencer. Deixa eu mudar um pouco esse negócio aqui. Você não vai vencer. Agora deixa eu terminar a frase. Você não vai vencer enquanto você não renunciar. Você não vai vencer enquanto você não colocar Cristo como a sua prioridade. Você não vai vencer enquanto você não começar a obedecer a palavra de Deus. Porque Deus não dá vitória para a gente desobediente. Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Não vai. Não adianta. Porque o caminho para a vitória se chama renúncia. O caminho para agradar a Deus se chama desagradar a nós mesmos. O caminho para, de fato, ser bem sucedido espiritualmente é tirar algumas coisas que nos tiram do foco. Se existe alguma coisa na sua vida que está tirando ou afastando você de Deus, pare com isso hoje. Tire isso da sua vida agora. Por quê? Porque o mais importante se chama Jesus. Aí ele diz: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Hoje em dia ninguém quer cruz, quer vitória, quer chave, quer porta aberta, quer isso, quer aquilo, mas não quer cruz. Nós estamos criando Ai Jesus, está gravando, né? Nós estamos criando um povo Nutella. Ai, Deus não abriu a porta, eu não vou mais na igreja. Ai, Deus não me deu a casa própria, eu não vou mais na igreja. Ai, o fulano me afrontou dentro da igreja, eu não vou mais à igreja. Você já imaginou
se Noé fosse incomodar com a merda dos animais dentro da arca? Imagina Noé, num belo dia, abrindo a porta da gaiola onde ficava a girafa, olhando, nossa, merda para tudo quanto é lado. Aí Noé, não vou limpar isso aqui não. Eu imagino a girafa falando para ele, pula da arca, vai embora daqui. Fora da arca havia morte, fora da arca havia morte, dentro da arca, por mais que fedia, havia vida. Entenda, dentro da arca há vida. Dentro da igreja, às vezes tem uns irmãos que fazem umas cagadas mesmo, eu sei porque eu tenho que limpar a merda de um monte de gente aí às vezes, mas dentro da igreja, por mais que existem problemas, por mais que existem dificuldades, por mais que existem situações que às vezes agrada a você, é dentro da igreja que existe vida, é dentro da igreja que existe direção de Deus para a sua vida, é dentro da igreja que existe resposta de Deus para a sua vida. O maior profeta da sua vida se chama você mesmo. A partir do momento que você obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida, você vai ver Deus te prosperar também em todas as áreas da sua vida. Você vai ver portas se abrindo, você vai ver o favor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você vai começar a viver o fruto da sua obediência. Mas tem gente que vive uma vida torta demais, faz o que quer, fala o que quer, vai onde quer, negocia com quem elas bem entendem, aí depois quer que a gente aqui na igreja dê uma palavra para que assim Deus mude a vida. Não vai mudar, não vai mesmo. Eu posso até ser um pastor bonzinho, dizer, não, Deus vai mudar, Deus vai fazer. Não vai mudar enquanto não houver renúncia. Não vai mudar enquanto diariamente você não tomar a cruz de Cristo. Qual é a cruz de Cristo? É uma cruz muito leve, apesar dele já levou, mas ele deixou a leve para você levar. Tá fácil, irmão, tá na cara do gol. Aí às vezes a gente quer fantasiar algumas coisas, mas não existe vitória sem renúncia, não existe favor de Deus sem obediência a Deus. Não adianta eu querer viver uma vida completamente desregrada e querer obter o favor de Deus na minha vida. Não adianta eu cometer todo tipo de pecado, viver todo dia pecando e achar que isso é uma normalidade e achar que Deus vai fazer algo por mim. Não vai! Você sabe por que Não posso falar isso, não, dá processo. Vamos prosseguir. Versículo de número 24, eu estou ponderando aqui, eu já estou encerrando. Versículo de número 24 diz assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas qualquer que por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Você já parou para pensar nesse versículo? O que ele está dizendo? Qualquer que quiser salvar a sua vida. Eu vou fazer esse negócio errado aqui, porque vai me dar muito dinheiro, e eu vou ficar livre de todo tipo de escassez e de miséria, etc, etc. Está salvando a sua própria vida, estou salvando a minha própria pele. Eu vou seguir por esse rumo aqui, mesmo que Deus não queira, mesmo que Deus não concorda comigo, mas eu acho que isso aqui vai ser o melhor para mim, porque eu quero salvar minha vida, minha casa, minha família, todo mundo. Vai perder. Aquele que quer salvar a sua própria vida, vai perder. Mas a partir do momento que você renuncia, começa a renunciar até aquilo que te é permitido, você começa a ver que você começa de fato salvar a sua vida, perdendo ela, salvar a sua vida, renunciando muitas coisas que você gosta, salvar a sua vida, obedecendo a Cristo, porque obedecer a Deus não é, eu não espero que Deus concorde comigo, eu não espero concordar em Deus com tudo. Em primeiro lugar, existem muitas coisas que Deus me pede que eu não concordo, mas eu faço, porque eu amo e eu obedeço. Nem tudo que Deus vai te pedir vai ser para você concordar com Ele. Olha para a Bíblia, os homens que não concordaram com Deus, os homens que não fizeram o que Deus queria que eles fizessem, se deu mal. Pega o exemplo de Saul. Deus disse para Saul, vai lá, mate Agag e mate os animais, mata tudo, Saul, não deixa sobrar absolutamente nada. Saul não concordou com Deus.
E além de não concordar, ele quis ser melhor do que Deus. Ele diz: eu vou salvar o rei, eu vou salvar os animais para fazer sacrifício para Deus. Sabe o que aconteceu? Saul perdeu o reino. Tem muita gente perdendo o reino porque quer ser melhor do que Deus, quer abraçar quem Deus mandou afastar, quer trazer para perto quem mandou Deus mandar para longe, quer sentar na mesa que Deus falou que não é para sentar, quer fazer aquilo que Deus falou para não fazer. Tem muita gente que está pagando um preço por desobediência, mas nessa manhã eu sinto que o Espírito Santo está mudando a vida de algumas pessoas, está transformando a mentalidade de algumas pessoas, e o Espírito Santo está dando novas direções para algumas pessoas aqui. Entenda, entenda, entenda. Sabe o que o Espírito Santo está colocando na boca de muitas pessoas aqui? Uma palavrinha chamada não. Sabe por quê? Porque você vai começar a colocar limite em tudo aquilo que está à sua volta. Você não vai vencer se não renunciar. Encerro dizendo, versículo de número 25: porque o que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? O que adianta? O que adianta eu ter fama? O que adianta eu ter milhões de seguidores? O que adianta eu ganhar dinheiro de forma absurda? O que adianta eu ter milhões de falsos amigos? O que adianta eu ter status? O que adianta eu vestir a melhor roupa? O que adianta eu andar no melhor carro e perder a minha própria alma, e perder a mim mesmo? O que adianta eu ser o mais influente, sendo que depois, quando todas as luzes do palco se apagam, eu não consigo conviver com as minhas próprias misérias? Porque a mentira, a gente consegue manter uma máscara na frente dos outros, a gente consegue performar, a gente consegue fingir muito bem, mas quando nós estamos somente nós, nossa consciência e Deus, nós temos de fato um encontro com a verdade. Nós vemos que nós não somos bons o suficientes, nós vemos que nós não somos os melhores, nós vemos que nós não somos os mais inteligentes e incríveis, e nós vemos que nós não somos lá aquelas coisas que nós achávamos que era. Mas entenda, eu sei que está doendo essa palavra nessa manhã, mas eu quero que você tenha um encontro com a verdade. Entenda, o melhor que está em você se chama Espírito Santo de Deus. O meu melhor é Cristo, a minha melhor versão é Cristo, a sua melhor versão é Cristo. Se você não parar para obedecer a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, fazer renúncias, você vai continuar vivendo a mesma vida diariamente. E eu não sei você, mas quando eu começo a viver algo repetitivo na minha vida, eu começo a entrar em pânico. Eu começo: Senhor, movimenta essas águas. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que precisa ser mudado? Senhor, o que eu preciso dar? O que eu preciso fazer? Como que eu preciso renunciar? De que forma eu preciso renunciar? Eu começo a entrar em pânico. Por quê? Porque eu gosto de ver o movimento de Deus na minha vida. Mas o movimento de Deus vem quando eu começo a sacrificar, quando eu começo a renunciar, quando eu começo a obedecer, quando eu começo a me mover de acordo com a vontade dEle. Sabe por que eu estou pregando essa palavra nessa manhã? Porque Deus está levantando uma geração de pessoas fiéis, que não vão servir a Ele por aquilo que Ele pode dar, que não vão fazer as coisas para Ele esperando algo em troca, vão fazer porque são generosos, vão fazer porque são obedientes, vão fazer porque são movidos pelo Espírito Santo de Deus, e através dessa transformação, através dessa renúncia, o grande avivamento chegará e vai encher a terra, vai inundar a sua vida, a sua casa, através dessa transformação, através da transformação da sua vida, a sua família vai entender que Deus te escolheu, que Deus te chamou para um propósito, que de fato você é alguém que se entrega a Ele e vive para Ele. Eu quero declarar uma graça poderosa de Deus sobre a sua vida nessa semana, para fazer você orar mais, para fazer você buscar mais, para fazer você ler mais a palavra de Deus e viver para Ele. O Senhor vai te ajudar a obedecer a Ele, para que Ele te coloque no lugar que é seu.